Saudações, família. Major Luigi, Grupo Visão da Tropa. Se não é inscrito no nosso canal, aqui embaixo vai ver inscrever-se, vai tocar o dedinho, pula para inscrito, vai entrar no somatório, que está quase chegando a 14 mil inscritos, depende de quem está assistindo ainda não se inscreveu. Vamos embora, gente. Vamos colaborar, fazer o canal crescer e representar de verdade. Conto com todo mundo. Gente, o assunto de hoje, eu vou levar o conhecimento, né? Assim, que o pessoal esquece, né? O que ocorreu com uma outra gratificação, chamada gratificação de regime especial de trabalho, a nossa GRET. A GRET, ela tem tudo a ver, no seu histórico, o que está acontecendo até hoje com a GRAN, né? O separatismo, o benefício, né? O privilégio e a exceção, né? Porque ela foi feita com esse intuito, os 150%. E a gente vai mostrar aqui fatos novos, né? Até o depoimento do governador recente em uma live, onde ele até explica o caminho que foi seguido na GRET, como é que foi costurado isso. Resumo rapidinho, né? Ele vai explicar isso e depois também eu vou trazer a situação, o que foi para ser feito para corrigir esse óbice na gratificação de regime especial de trabalho, a GRET, e que tem tudo a ver com a GRAN. Primeiramente, vamos ao vídeo do governador, para ele explicando com as suas próprias palavras o que foi planejado com a GRET e o que foi feito em um acordo entre deputados e até o governador de fazer a mesma coisa que estava planejando lá na Analerj com as categorias. Vamos ao vídeo. Da GRET, que os oficiais tinham um valor e os praças não tinham, e aquilo foi uma batalha na Assembleia Legislativa. Ao final, nós decidimos fazer aquilo que a Assembleia queria, que era dar o aumento da GRET, que ficaria perto dos oficiais. O que eu fiz? Eu peguei a mesma coisa que a lei já aprovou, coloquei um projeto igualzinho, e, na verdade, nem coloquei, fiz um decreto, e depois a gente mandou a lei, fazendo exatamente aquilo que a lei tinha pedido que se fizesse. Então, o meu decreto, ele é a mesma coisa que foi aprovado em lei pela Assembleia. Copiei, colei, botei no timbre do governador, fiz um decreto e mandei a lei. Então, assim, GRET é uma coisa que eu nem discuto, que eu fiz algo que as corporações foram lá na LERJ e discutiram. O meu acordo foi fazer aquilo que a Assembleia negociou. A Assembleia negociou naquela época, eu vetei no primeiro momento. O Legislativo não pode votar gasto. A lei ia ser considerada inconstitucional. Em qualquer um que entrasse com a ação, a lei ia ser considerada inconstitucional. E aí a gente pegou, fez por decreto. Também teve uma briga na época, se podia ser por decreto ou não. E depois a gente mandou a mesma coisa para a Assembleia Legislativa e aprovou a lei. Então, assim, a questão da GRET foi um cumprimento de acordo. Teve um acordo entre a Assembleia que a gente faria daquela forma. Eu topei fazer daquela forma somente que a gente tivesse uma legalidade, porque eu não queria responder por um gasto ilegal. Eu falei, eu não vou responder por um gasto que flagrantemente é inconstitucional, depois quem vai responder isso é o meu CPF. E aí eu obriguei que no bojo do acordo, que a gente vai fazer da maneira certa. Peguei aquele mesmo texto, mandei, fiz um decreto antes para valer de imediato e mandei a lei em seguida. Gente, acabamos de assistir, né? Palavras do governador, um acordo realmente. Ele não mudou nada, copia e cola, as palavras do governador, copia e cola. O que estava sendo feito pela GRET, o aumento de 122,5% para 150 das praças, onde igualou com 150 de oficiais superiores, de oficiais subalternos e intermediários. A ideia era igualar 192,5 para todo mundo, igual aos oficiais superiores, mas ele chegou onde podia chegar, nos 150 de capitão, de soldado a capitão, todo mundo 150%. Porém, na prática, o que foi feito foi só para o ativo. Foi feito separatismo, o separatismo na GRET, igual foi feito com a GRAN. Então não é questão de a GRAN ser só para a atividade, não. É tudo um conjunto, um combo de fazer um benefício maior para o ativo. Naquela velha história, né, de segurar o ativo das melhorias e esquece
esquece os veteranos, igual o governador falou em outro vídeo, né? Eu não mexi em nada em veterano, não mexi em nada em veterano, né? Veterano tá tudo como era antes, tá tudo normal, eu só dei a melhoria pro ativo. Então a ideia, ela nascente, foi sempre essa aí, né? De separatismo, um golpe, né? Uma facada nas costas de veteranos, de suas pensionistas, onde foram beneficiados os ativos e, assim, a reboque, as pensionistas com pensão especial, na forma política, né? Então, a gente teve que entrar também lá no TCE, porque justiça é demorada, é arrastada. Foi entrada com uma ação no TCE, uma representação, onde aproveitou um processo de uma tenente-coronel da PM, onde estava reduzindo a sua Gretchen no 92,5, conforme a regra anterior, e aproveitou-se o gancho e apresentou esse problema, esse óbito que já estava durando 1 ano e 3 meses, gente. 1 ano e 3 meses só pagando a Gretchen 150 para as praças da ativa. E as praças veteranas e suas pensionistas nada, né? E foi consertado através de uma fiscalização do TCE. Eu vou trazer aqui nem o voto o voto do relator, né, do Rodrigo Mello. Vou trazer o voto de um conselheiro que chama muita atenção no seu voto. E esse voto é do conselheiro que é amigo íntimo do governador, né? Ele era deputado na época da Gretchen, então ele mesmo entendeu que estava errado. Uma fiscalização em conjunto dos conselheiros, o seu poder de fiscalização, que querem tirar, né? Querem tirar esse poder. No poder de fiscalização foi decidido que 150 da Gretchen também tinha que ser para veteranos e suas pensionistas. Vamos ao vídeo e depois eu vou minhas conclusões finais. Confirma, por exemplo, com o fato de não ter havido alteração nos motivos para sua concessão, que permaneceram sendo uma recompensa pelo permanente desgaste físico e psíquico provocado pela elevada tensão emocional inerente à profissão, artigo 19 da Lei 279. Além disso, discordo com o entendimento de que a parcela em questão teria perdido a característica de uma gratificação pro labore facto e passado a condição de verba de caráter permanente, quando, em verdade, ela sempre teve a natureza de verba permanente, conforme já exposto em julgados do TJ-RJ. Outro sim, entendo que, apesar de a Lei 9537 de 21 ter modificado sensivelmente o sistema remuneratório dos militares, ela teve o cuidado de normatizar os possíveis conflitos entre os regimes, tendo feito isso nos artigos 40 e 41. Especificamente, quanto ao artigo 40, parágrafo 3º, da Lei 9537 de 21, é importante ressaltar que o que se pretendeu não foi apenas estender os percentuais previstos no artigo 19 da Lei Estadual 279, até porque a maioria dos percentuais é idêntica ao do Decreto 21389 de 95, mas principalmente garantir aos militares estaduais, inclusive nativos e pensionistas, a possibilidade de perceberem benefício idêntico ao percebido em atividade, já que essa era uma luta antiga da categoria, homenageando os princípios da paridade e da integralidade. Bom, gente, se chama aí, né, o conselheiro, o Márcio Pacheco, que nessa época não era nem o presidente, hoje é o presidente do TCE. Ele foi até feliz em mudar o seu posicionamento na época de deputado, né, que colaborou com todo esse separatismo, né, de melhoria só pro ativo, e esqueceu os veteranos e pessoas pensionistas, enxergou que tem que ser respeitada. A única coisa que o veterano tem, gente, é integralidade e paridade. E a paridade tem que ser respeitada. Então, a paridade foi restabelecida na Gretchen através de uma fiscalização, onde a GRAN está prestes a acontecer depois de 3 anos e meio, né? Poderia ser feito junto também, né? 1 ano e 3 meses que foi feita a Gretchen, perdurou e seguraram esse separatismo na Gretchen, das praças 150% só pro ativo, em detrimento a veterano, seguraram 1 ano e 3 meses, foi consertado, foi ajustado, né? Todo mundo hoje tem a sua Gretchen 150% através de luta de fiscalização, né? Fiscalização. E muita gente fala que denúncia não cabe no TCE, onde hoje a gente vê que a única esperança é a denúncia no erro grosseiro para ir lá consertar. A Gretchen é o espelho, a Gretchen é o exemplo, né? A Gretchen é o exemplo de conserto que dá para se consertar. Assim foi feito na Gretchen, né? E a gente espera muito que a Gretchen siga esse mesmo caminho, através de um plano de ajustamento de gestão no ativo. Ajusta no ativo, sem essa conversa de levar o governador ao erro novamente, que o governador, claro que foi levado ao erro, até pelo discurso dele inicial, a gente viu aí, né?
era uma situação que deputados apresentaram a ele embarcou nessa, na canoa furada, foi levado ao erro, a Gretchen já foi consertada, e a Gretchen tem que ser consertada através de ajustamento de gestão. Agora, não me venha, até o governador, né, que estiver assistindo o meu vídeo, o governador, não dê ouvidos, de novo, a pessoas que levaram o senhor ao erro, né? Faça dentro da legalidade, né? E a gente não cansa de falar aqui, se o erro grosseiro é no ativo, onde tem que se consertar é no ativo. E nós já temos uma proposta para ajudar, bem salutar, para o governo fazer o certo. Por quê? A única coisa que o veterano carrega, depois de uma carreira que não teve fundo de garantia, não teve adicional noturno, não teve escala beneficiada, não teve raspado, não teve nada, teve sacrifício, muitos não tinham nem plano de carreira. A única coisa que ele carrega para a sua inatividade é a sua garantia de integralidade e paridade, que sempre teve e foi mantida agora. Então não tem como quebrar essa paridade. A paridade tem que ser respeitada, como foi na Gretchen, tem que ser na GRAN, e a gente espera esse conserto, né? Não caia em falácias, em manobras, em tramóias de quem ou é incompetente, ou tem má fé de querer levar uma situação, de querer dar um adicional de compensação de paridade. Paridade não se compensa, não. Paridade não tem que ser compensada. A paridade é um instituto, é um respeito que é do veterano. Quem tem a paridade é o veterano, né? O ativo não tem paridade. A paridade é estudo do veterano, das pensionistas, ou seja, qualquer alteração na remuneração do ativo, seja a anual, né, a recomposição salarial anual, ou qualquer outra criação na estrutura remuneratória, por espelho, pelo princípio da paridade, tem que ser igual para veterano. Está aí a dica, tá tudo às claras aí, que na fiscalização sigam o mesmo caminho no TCE, fiscalização, o mesmo caminho da Gretchen. É o exemplo que a gente tem para trazer aqui e vai ser assim. E, gente, tropa, reaja, dia 10 de setembro, às 13 horas, todo mundo em frente ao TCE. Tropa, reaja. Um abraço.